Era para dizer que era o feiticeiro da calheta. Mas não sou, não sou. Ora, bom dia a todos. Começo por dizer que ficar para o fim, não sendo o último, tem um quê de ingrato, mas também tem um quê de positivo, porque podemos pegar um bocadinho naquilo que foi dito anteriormente e conversar um pouco sobre isso. E eu tirei algumas notas que vou aproveitar e vou dar a minha opinião em relação a isso. Cumprimento, como é natural, a mesa, da qual me orgulho de fazer parte e agradeço o convite. E a toda a gente que cá está e a toda a gente que está a acompanhar. Ora, eu acredito que toda a gente devia ter a experiência de estar em exposição, estar exposta. Porque quando nós estamos expostos, somos levados a tomar decisões e essas decisões são evidentes a todos e é fácil opinar sobre essas decisões. Quanto a isso, aquilo que eu tenho a dizer é que, mais do que esperar solidariedade dos governos, devemos ser solidários com os governos. Porque quando os governos falham, falhamos todos. E ser contra não é estar no sítio certo. Eu acredito, pelo menos na minha perspectiva, a minha opinião pessoal, é que nós devemos ser contra e ativamente, mas não contra ninguém, contra ideias, contra circunstâncias. E acho que a ideia de ter razão também é uma característica social e cultural que nós temos cá na região autónoma da Madeira e Portugal. O que é que eu digo em relação a isto? O que é que eu quero dizer com isto, desta característica de ter razão? Eu penso que a honestidade nas nossas discussões está um pouco perdida. A maior parte das vezes, quando vejo debates, vejo pessoas a discutir assuntos, a tentar provar o seu ponto de vista e a ignorar a mais-valia da ideia do outro, na minha perspectiva. Eu tento, com humildade, e falho, ouvir e enriquecer-me, tentar ser mais rico de cada discussão e não convencer ninguém do meu ponto de vista. Com base nisso, quero fazer uma pequena analogia antes de avançar para os meus comentários em relação ao valor das coisas e em relação àquilo que é a nossa perspectiva do mundo. Nós sabemos que cada um de nós tem um tipo de sangue, todos os tipos de sangue são diferentes, ou melhor, não, alguns temos tipos de sangue parecidos ou iguais, mas existem vários tipos de sangue. E se nós formos a analisar os tipos de sangue, assumimos que, se fizermos uma perspectiva, um raciocínio, quem tem o sangue A mais positivo tem uma grande vantagem, porque pode receber sangue de qualquer pessoa. Ou seja, numa situação em que precisa de sangue, terá facilidade em ter uma transfusão. Não é? Então assumimos com isto, à luz desta perspectiva, que o sangue mais valioso é o A mais positivo. Em contrapartida, se nós fizermos uma outra análise e outra perspectiva, nós temos que quem tem o sangue O menos, não é? O O negativo, consegue dar a toda a gente. E então, à luz desta perspectiva, nós pensamos o quê? Pensamos que o sangue mais valioso é o sangue O negativo. E com isto o que eu quero dizer é tão simplesmente uma coisa, que é, eu nem acho que seja o A mais positivo nem o O menos, o AB positivo, eu acho que disse A mais positivo o tempo todo, não foi? O AB positivo, o mais valioso, e na outra perspectiva é o O menos, O negativo. Eu não acho que seja nem um nem outro o mais valioso. O que eu sei é que todas as perspectivas tendem a ter um quê de razão. Okay? Por isso aquilo que eu venho expor aqui hoje, não tenho pretensão de ter razão absolutamente em nada, até teria muito gosto de perceber que estarei errado em algumas das coisas que disse, mas que é importante nós olharmos uns para os outros com carinho e tentarmos absorver as coisas boas daquilo que as pessoas que estão-se a esforçar em prol, no caso daquilo que estamos a discutir hoje, a cultura, tentarmos ser solidários e tentarmos tirar o bom e indicar o mal. Em relação a isto, vou-me referir a algumas das observações que foram feitas anteriormente, quer por vós, quer pela mesa. Eu também gosto de tirar pedras ao charco. Eu acho que é importante tirarmos pedras ao charco. E que as coisas devem ser postas em causa. Mas eu tenho a crença que, se eu pegassem dois gêmeos geneticamente iguais e os colocassem em sítios distintos, em dois ambientes familiares diferentes, a um deles eu diria sempre tudo o que ele faz de mal, enfatizava o que ele faz de mal, ignorando o que ele faz de bem, e ao outro eu diria, indicaria o que ele faz de mal e enfatizava o que ele faz de bem, valorizaria o que ele faz de bem.
tenho a crença, tenho a ideia, que nunca pude provar esta tese, que aquilo a quem eu enfatizasse os pontos negativos seria um fracassado e aquilo a quem eu enfatizasse os pontos positivos seria um homem de sucesso. Ok? E com isto o que eu quero dizer vou tocar outra vez na ideia inicial da posição de exposição, é que eu gosto de regar, porque cultura vem de agricultura, a sua origem etimológica. Eu gosto de regar as coisas que são bem feitas e tento indicar para que pensem, para que se reflitam em relação às coisas que são mal feitas. E pronto, com base nisto, vou começar aqui a dar umas opiniões que espero que as recebam com a humildade que as estou a transmitir e não com a pretensão de que tenho razão em nada. Eu acho sim que temos um déficit de cultura. Eu acho sim que temos um déficit de cultura. Acho que nós somos pessoas... O madeirense dizia, no caso, o meu pai, julgo eu, que na história tem tido o azar de se ter de agachar muito. Isto porque, tanto quanto sei, isto é uma conversa informal, não consigo precisar exatamente os acontecimentos históricos, mas o Paulo dará de saber melhor, que nós tivemos aqui na Madeira uma revolução em que se instalou uma comissão de gestão da ilha e que depois de termos conquistado esse feito, que não acho que seja nem positivo nem negativo porque não estou consciente, veio uma comissão a partir de Lisboa, a mando do Salazar, e mandou o general que começou este movimento para fora da Madeira e tomaram conta outra vez disto. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós realmente acho que somos um bocadinho, por motivos relacionados com a nossa história, tendemos a ser bastante, o termo agachados vou retirá-lo, tendemos a ser um bocado subservientes e ter um cuidado excessivo com aquilo que vem de fora. E isso faz com que, na minha perspectiva, o madeirense tende a não se orgulhar muito, que é uma coisa que eu tenho pena, daquilo que é a sua herança cultural. E nós, acredito eu, que devemos nos orgulhar da nossa herança cultural. Mas porquê que eu não me orgulho da minha herança cultural? Eu sou ator, fui apresentado como ator, também sou escritor e realizador, mas fui apresentado como ator e nesse aspecto o ator é uma pessoa, coitado, do ator madeirense. Porque quando chega a Lisboa, que é onde existe mercado, não é? Porque nós aqui não temos mercado. Não temos mercado. Fazer um projeto hoje e depois ficar um ano à espera não é mercado. Mas quando chega a Lisboa, o ator madeirense fala madeirense, coitado. Mas eu orgulho-me de falar madeirense. E gosto de falar madeirense. É uma coisa que me dá satisfação e fico relaxado. Não é? Eu não falo assim, por acaso não é assim. Só quero enfatizar a questão que é, isto é uma identidade nossa. Porquê é que nós não podemos, porquê é que nós não temos o direito de ser considerados tal como somos e se integrados sem que nos digam este tem sotaque? Isto acontece. Aconteceu-me a mim e é um repto que eu quero deixar porque, de facto, eu não devia ter de esconder alguma coisa da minha identidade para ser tido em conta. Isto já disse. Em relação à questão da forma como estão divididas as pastas no nosso governo, até acredito que possa ser necessário repensar tudo isso. Mas só queria deixar a minha opinião nesse aspecto, dizendo que, para mim, o sítio onde as coisas estão encaixadas é relevante, mas mais importante é que as medidas que são tomadas sejam bem ponderadas. E se houver boa articulação entre as secretarias, que têm as duas diferentes pastas, eu penso que essa dificuldade fica, se não resolvida, bastante bem orientada. No entanto, se não existir boa articulação, já a coisa é diferente, mas isso já são outros 500. Quanto às nossas questões culturais e políticas, que se falaram um bocadinho delas aqui, eu aqui mando uma pedra ao charco. Existem coisas que de facto estão presentes e comprovadas no relatório da OCDE em relação à corrupção, não é? Estão presentes e comprovadas que nós temos efetivamente uma cultura de corrupção. E isso manda pedra ao charco todos os dias, sempre que for preciso, porque eu acho que isso sim é um grande problema na nossa sociedade. As coisas devem tentar ser feitas de forma limpa e acredito que qualquer pessoa que está na política com a intenção de se beneficiar a si mesmo a partir da coisa pública deve repensar o seu lugar. Eu acredito que temos
dirigentes políticos muito bons. Eu acredito que estão a fazer um excelente trabalho, mas também não são todos. Eu só quero deixar este no ar, porque na realidade, às vezes quando estamos nesta posição temos medo de dizer determinadas coisas. Eu não tenho medo de dizer isto, não é porque também não vivo numa sociedade de opressão. Felizmente temos direito de expressão, ninguém me oprime quando dou a minha opinião, mas quero que as pessoas entendam que aquilo que é feito para a obtenção de benefício próprio, o povo hoje em dia já vê. E infelizmente sente um bocado de incapacidade de dar resposta a isso. Bem, passando as minhas opiniões em relação ao que foi dito para trás, vou agora seguir naquilo que tinha preparado de dizer. Porque vim na perspectiva de artista, eu sinto que os artistas se apoderaram um pouco do termo cultura. O artista diz que tudo o que faz é cultura, e eu queria discordar. Cultura é, por definição, tudo o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, os costumes, todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ora, porquê é que eu fui buscar esta definição? Porque eu acho que esta definição mostra que não só a cultura não é pertença dos artistas nem das artes, como nem a propriedade, como também nem tudo o que é arte se pode dizer que é cultura, porque a arte, como se vê nesta definição, que por acaso é bastante contestada, todas as definições de cultura não têm sorte, porque é difícil definir a cultura, sem dúvida, e eu percebo, mas prendo nesta que me parece sensata. Aquilo que se consegue perceber é que para ser cultura tem de estar ligado a um movimento coletivo, tem de haver um pulsar coletivo, tem de haver uma identidade, tem de comunicar com a identidade das pessoas, tem de comunicar efetivamente, interessar-lhes, não é? Com isto, eu gostava de só deixar um pensamento no ar, que é, eu, enquanto estudava em Lisboa, passou a ser moda comer em palco. Então, nos espetáculos, os artistas que estavam a fazer as suas criações, não o primeiro, não o segundo, não o terceiro, tornou-se hábito que as criações artísticas, os espetáculos, havia um momento em que paravam e comiam um hambúrguer do McDonald's. Porquê? Não é? Porquê? E aqui toco naquela questão que foi posta em cima da mesa da responsabilidade dos artistas, que a doutora Márcia falou muito bem. Porque o artista não pode chegar com um papelinho e dizer, olha, eu tenho uma ideia espetacular, eu sou super artista. Não, nós artistas, eu pelo menos falando por mim próprio, acredito que se eu quiser valorizar a minha profissão e valorizar o meu contexto profissional, eu tenho de olhar para a minha profissão exatamente como qualquer outro profissional olha para a sua, com organização, com preparação. E realmente, nós dizermos que somos muito artistas não faz de nós artistas. Nós dizermos que somos cultura não faz de nós cultura. Nós temos de perceber que somos parte integrante de uma sociedade e que, por sermos artistas, temos esta ideia de que queremos comunicar o nosso pensamento de formas, através das expressões artísticas, nas suas valências, em todas as suas valências. Mas não podemos estar fechados sobre nós mesmos, nem achar que as pessoas têm de nos financiar para nós fazermos o que bem entendemos. Não é? Julgo que aquilo que se faz do ponto de vista cultural deve ter o apoio na medida daquilo que comunica com as pessoas. Atenção que com isto não podemos deitar fora algumas coisas mais inovadoras que trazem eventuais características culturais para o futuro, não é? Coisas que não se fazem e que ao fazer vão criar público. Claro, se forem coisas interessantes, claro, têm de ser apoiadas. Mas outra coisa completamente diferente é assumir que eu vou ter de ser apoiado para manter a minha companhia de pé, independentemente do que esteja a fazer. Independentemente do que se passa, eu tenho de ter apoio. Eu não concordo com isso. Acho que o apoio deve vir na medida do interesse. É a minha perspectiva. Por fim não. Queria só dar um apontamento também em relação a uma outra questão, que é o popular é visto muitas vezes como inferior, enquanto aquilo que se diz erudito é visto como superior. Há uma hierarquização. Falaram disto também, alguém falou e falou bem, fiquei satisfeito de ouvir. Essa hierarquização é perigosa, porque se nós falarmos do tal Feiticeiro da Calheta, o filme foi popular, teve muita gente a ver. Não significa que, por ter muita gente a ver, se torne inferior a outra criação artística que tenha acontecido. Eu não acho que tenha sido o melhor filme do mundo, cuidado, mas estamos a falar de um dos primeiros filmes a ser produzido por madeirenses na Madeira com madeirenses.
não é? Pode ser o princípio de alguma coisa, não é? Digo eu. E então temos de colocar as coisas no lugar e não vamos deixar de olhar para as coisas porque têm sucesso de bilheteira e dizer que elas deixam de ter interesse. Reparemos que, estou aqui a ver a doutora Sandra Nóbrega, nós tivemos o Elvio Camacho a fazer um espetáculo fantástico que teve no Baltasar Dias, casa cheia, tanto quanto sei, todos os dias, que eu tentei ir ver, vi, mas porque tive sorte e arranjei ali uma maneira de comprar um bilhete quando já não haviam. E na realidade, por o Elvio Camacho ter tido a sala cheia, não perdeu valor na sua criação, digo eu, não é? Aquela sala cheia deve validar a qualidade artística do trabalho dele e do elenco, que teve tudo muito bem. E isto aqui fica no ar. Fica no ar para que pensemos e para que debatemos e para que conversemos sobre isso, porque, como digo, aqui há um patamar muito dúbio entre o que é que se deve apoiar e o que é que não se deve apoiar, mas penso que merece reconsideração. Eu sou proprietário de um bar. Sou proprietário de um bar na Praia dos Anjos. E eu faço concertos. Eu tenho uma dinâmica cultural, fiz eventos de poesia, fiz tudo e mais alguma coisa. E as pessoas têm a sensação de que aquilo dá certo porque eu tenho retorno no bar. Mas não é verdade. Muitas vezes não o tenho. Muitas vezes eu faço os meus concertos e fico às moscas. E o que é que acontece? Eu estou a fazer aquele concerto independentemente de ter sucesso ou não. Aqueles concertos em outros contextos são efetivamente apoiados. Não estou com isto a pedir apoio para o meu bar. Estou apenas a dizer que realmente quando as coisas aparentemente têm um pulsar económico há uma desresponsabilização e as pessoas que são da cultura acham que já não têm nada a ver. Que já, aqueles ali que já não merecem apoio, porque fazem as coisas funcionar. Vá lá, vamos pensar nas coisas com um bocado mais critério, não é? Falamos, por exemplo, dos concertos L, não é? Da estalagem da Ponta do Sol. São concertos fantásticos, são efetivamente uma mais-valia cultural. Não sei se são apoiados ou não, mas na minha perspectiva, eu conheço não é proprietário, é sócio do hotel e ele diz-me que aquilo não é lucrativo. Eu até acredito nele, sem ter a certeza, não tenho acesso ao relatório de contas, mas ele diz-me que aquilo não é lucrativo, então nós temos de agradecer ao André Diogo e a todos os outros que fazem parte e que tomam as decisões em relação a estes concertos dele, para eles estarem a trazer estes concertos a nós, sem estar a tirar benefício efetivo daquilo do ponto de vista financeiro, não é? Mas se alguém dissesse que era para apoiar aqueles concertos, se calhar diziam, será? Mas aquilo está cheio de gente. Não sei, é um pensamento, para ficar no ar. Mais uma coisa para falarmos sobre. Do outro lado, ainda deste lado da medalha, só mais uma última coisa que é, o que dizer de um agente cultural que diz o futebol, o futebol aquilo não interessa para nada. O que dizer deste agente cultural? Eu acho que, independentemente de eu não entender e não partilhar, eu não devo dizer que não presta para nada o que quer que seja. E não há movimentação maior de pessoas do que acontece no futebol. O futebol é efetivamente um acontecimento cultural marcante e que movimenta muita gente, e com isto o que eu quero dizer é que, na minha perspectiva, se nós formos achar que a nossa cultura é superior das outras, caímos num ridículo. E, para mim, o futebol é cultura, o fado é cultura, porque também o fado agora é o tal país dos 3 Fs, então tudo o que está nos Fs não serve, tudo o que funciona não serve. Para mim o futebol é cultura, para mim o fado é cultura, para mim o que dá certo é cultura, não é só o que dá errado, está bem? E com isto, só um pequeno pormenor em relação ao futebol. Porque é que o futebol movimenta tanta gente? Porque há uma ideia de justiça, porque toda a gente entra dentro de campo como igual. Toda a gente entra dentro de campo com as mesmas regras. Eu acho que é isso que apaixona as pessoas. Eu gosto de futebol, não sou aficionado por futebol, gosto de futebol por ser um equalizador social. Se nós conseguíssemos trazer, que também se está a perder um bocadinho por motivos de corrupção e de situações relacionadas com as estruturas do futebol, e que me entristece, que eu já gostei mais de futebol do que gosto agora, mas se nós conseguíssemos trazer esta ideia de que é um equilíbrio, que traz um equilíbrio social, esta ideia de equalizador social a outros contextos em que as pessoas entram todas a valer o mesmo e saem melhores ou piores de acordo com a capacidade que têm de trazer mais valias, se nós conseguíssemos trazer esta situação de equalizador social a mais coisas no mundo, mais coisas dentro da nossa realidade, aumentaria com certeza a paixão das pessoas por aquilo que fazem. Porque muitas vezes as pessoas sentem que, por mais que façam, as coisas tendem a ser inconsequentes. Não existe, por mais que nós façamos, não chega propriamente a lado nenhum. Por outro lado, as coisas que não têm público, os espetáculos sem público.
Os espetáculos sem público são espetáculos muitas vezes extremamente valiosos. Já tive espetáculos que não tiveram afluência nenhuma e saí riquíssimo, não é? Saí muito mais rico do que o que entrei. Por outro lado, também entrei em espetáculos em que as pessoas achavam que nós tínhamos de ir ver o espetáculo simplesmente porque eles o queriam fazer, assumiam que eram fechados em si mesmos, autobiográficos e encriptados, com linguagem que apenas se conseguia perceber se conhecêssemos o autor quase que dentro de casa, e isso para mim é algo a questionar. E pronto, como a agricultura é a fonte etimológica da palavra cultura, eu queria acabar por dizer que na atividade cultural não deve haver uma perspectiva exclusiva de satisfação imediata. É essencial que todo e qualquer que se liga à cultura ou que se considera agente cultural tenha uma consciência de que a atividade cultural é a sementeira dos ideais sociais que colhemos amanhã. E com isto, me despeço. Obrigado.